A maioria das pessoas considera que passar por um dia de trabalho, e depois regressar a casa, ser o mesmo que lutar pela sua sobrevivência. Mas comparado a estas histórias, tudo isso é moleza. Seja flutuando impotente pelo oceano, perdido no deserto, caindo de 9.000 metros de altitude, ou ser atacado por um animal feroz. Estas histórias de sobrevivência revelam a incrível resiliência do corpo e a mente humana, ao enfrentarem probabilidades impossíveis. Estas são 10 pessoas que sobreviveram ao impossível. Número 10. Atacado por uma cobra piton. O reino animal está cheio de criaturas fascinantes, incluindo o ser humano. No entanto, de vez em quando a natureza nos lembra que não somos intocáveis. Ben teve um encontro desafortunado com uma cobra piton no Quênia em 2009. A cobra com 4 metros de comprimento arrastou o homem para junto de uma árvore, e depois se enrolou nele e tentou comê-lo. Durante 3 horas ele lutou contra o piton, cobrindo a cabeça dele com sua camiseta para não ser engolido. O fazendeiro finalmente conseguiu escapar, usando suas últimas forças para morder a cauda do piton, o que fez com que ele o soltasse. Número 9. Sortudo 2 vezes. Este homem descobriu que você não deveria se aproximar de uma mãe e seus filhotes. O nativo estava caminhando quando encontrou um urso pardo com seus filhotes. A mãe, perturbada, correu em direção do homem e o atacou. Depois do urso o abandonar, o homem ferido voltou para o seu carro a 5 quilômetros de distância, até voltar a ser atacado novamente. O segundo ataque foi ainda pior que o primeiro, quebrando os ossos do homem, deixando ele com feridas profundas. Felizmente para ele, nenhuma das artérias foi cortada, e o homem conseguiu sobreviver. Número 8. Hironoda. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito brutal que retirou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. Isso significa que este soldado japonês sobreviveu a muitas das probabilidades desde o princípio. No entanto, esta não é a história completa. Ele estava servindo como soldado nas Filipinas, e foi instruído a resistir até o fim. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não se rendeu até 1974, quase 30 anos após a guerra ter terminado. Ele ficou vivendo na selva e continuou a resistir, disparando contra vacas e roubando arroz para sobreviver. Foi só após um oficial dar a ordem, que esse velho soldado decidiu que a guerra tinha terminado. Número 7. Johnny Coulter. Este homem caçador viveu uma vida difícil na fronteira americana, enfrentando elementos e tribos nativas que nem sempre foram amigáveis. Em 1809, enquanto estava caçando, ele e o seu colega foram atacados por guerreiros de uma tribo. O seu amigo foi morto, e Johnny foi levado como prisioneiro. Depois de ser despojado de tudo o que possuía, os indígenas ordenaram ele a correr. Eles não estavam deixando ele escapar, apenas estavam dando uma vantagem para depois o caçar. Durante 11 dias ele lutou contra seus perseguidores, e percorreu 321 quilômetros, até finalmente chegar a uma fortaleza de aliados. Número 6. Slavomir Hawicz. Em 1940, um policial polaco chamado Slavomir Hawicz foi aprisionado em um gulag soviético. Era possível escapar da região selvagem siberiana, mas garantir a sua sobrevivência era muito improvável. No entanto, ele conseguiu escapar com um pequeno grupo de homens, durante uma tempestade de neve em 1941. Ao longo do ano seguinte, ele percorreu as florestas siberianas através do deserto Gobi, e sobre as montanhas do Himalaia. Na totalidade, sua viagem foi de 6.400 quilômetros, que retirou a vida das outras 3 pessoas antes dele chegar à Índia. A história é tão incrível, que o Hollywood a tornou em um filme em 2010, chamado Caminho de Volta. Número 5. Anna Bagenol. Se você cair em água gelada, e ficar preso debaixo do gelo, você provavelmente não sobreviverá. Anna estava esquiando com amigos na Noruega, quando ela caiu na água gelada. Ela ficou presa entre as rochas e o gelo, e a sua sobrevivência parecia muito improvável. Anna conseguiu permanecer consciente por 40 minutos. No entanto, demorou mais 40 minutos para poder ser resgatada. Incrivelmente, ela sobreviveu, sem pulso e sofrendo um dos casos mais graves de hipotermia já visto pelos médicos. Felizmente, Anna foi reanimada de volta à vida 9 horas após o resgate. Número 4. Sobrevivente de naufrágio.
Este cozinheiro que trabalhava dentro de um barco rebocador tem muita sorte em estar vivo. Em uma manhã, um mar agitado capotou o barco perto da costa nigeriana. Sem saber o que havia acontecido aos outros homens, ele juntou os colchões para poder ficar acima da superfície. Por quase 3 dias ele esperou molhado no frio e no escuro, a 30 metros de profundidade. Quando os mergulhadores vieram inspecionar o naufrágio, eles ficaram chocados quando um homem estendeu a mão no escuro. Foi um momento incrível, que foi gravado em vídeo e visto em todo o mundo. Número 3. Mauro Prosperi. Para a maioria das pessoas, a ideia de fazer uma maratona de 250 quilômetros, através do deserto do Saara durante 6 dias, aparenta ser coisa de louco. No entanto, foi exatamente isso que Mauro Prosperi fez. Mas quando uma tempestade de areia atingiu o ex-olímpico, é que ele ficou desorientado, e fez ele passar por uma provação de 10 dias, que teria terminado a vida da maioria das pessoas. Depois de encontrar um antigo santuário, ele ficou lá por vários dias, bebendo a sua própria urina e comendo morcegos para sobreviver. Quando parecia não haver mais esperança, Mauro tentou terminar a sua vida cortando seus pulsos, mas ele estava tão desidratado que o seu sangue estava coagulado. Em uma tentativa de última hora para encontrar ajuda, ele se deparou com alguns pastores de cabras, e assim terminou a sua provação. Número 2. Vesna Vulovic. Em 1972, Vesna Vulovic era uma comissária de bordo, quando uma bomba explodiu dentro do avião a 10 mil metros de altitude. Vulovic sobreviveu à explosão e caiu no chão com os destroços. Incrivelmente, ela sobreviveu à bomba e à queda, se recuperando completamente dos seus ferimentos. Além disso, ela também estabeleceu um novo recorde mundial para a queda de maior altitude sem paraquedas. Número 1. Bong Lin. Nós gostamos de pensar que conquistamos o nosso planeta, mas ele de vez em quando nos lembra que pode ser um lugar impetuoso. Em novembro de 1942, Bong Lin estava a bordo de um navio de carga, que viajava da África do Sul para a América do Sul. Durante a viagem, o navio foi atingido por um torpedo e afundou. Lin conseguiu escapar em um salva-vidas, mas esse foi apenas o começo da história. Ele fez o que podia para poder sobreviver, se alimentando de peixes e aves. Ele ficou vagueando durante 133 dias. Lin até matou um tubarão que estava tentando virar a sua jangada. No começo de abril de 1943, a sua provação finalmente chegou ao fim, quando Lin foi resgatado por pescadores brasileiros. Esperamos que essas pessoas tenham inspirado você, de que nunca é tarde demais. Obrigado por assistir, e por favor se inscreva para mais vídeos. Até breve.